Olá! Hoje no JBN você vai ver que o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade recebeu neste fim de semana a sexta Romaria do Terço dos Homens. E ainda vamos falar sobre a crise gerada pela pandemia do novo coronavírus. O planejamento financeiro é o segredo para quem quer estar preparado para enfrentar os desafios que ainda podem surgir. E o Pix, nós vamos saber mais sobre o sistema de pagamentos que será de graça para o consumidor e deve substituir as transações DOC e TED. E os destaques do noticiário internacional. O JBN de hoje já está no ar. Olá! Hoje no JBN nós vamos falar com uma especialista sobre como vai ficar o 13º salário do trabalhador que teve o contrato de trabalho suspenso ou a jornada reduzida. E a Arquidiocese de Belo Horizonte publicou um texto destinado aos fiéis e aos demais cidadãos com orientações para as eleições municipais deste ano. Nós ainda vamos conhecer a história de fé e devoção do Nivaldo. Ele percorreu quase 900 quilômetros a pé para agradecer ao Divino Pai Eterno pelas bênçãos alcançadas. E é claro, nós vamos conferir as notícias que são destaque pelo mundo. O JBN de hoje já está no ar. Seja muito bem-vindo ao Jornal Boa Notícia desta terça-feira. Muito obrigado pela sua companhia. E a gente começa falando sobre as eleições 2020. A Arquidiocese de Belo Horizonte publicou um texto destinado aos fiéis e aos demais cidadãos com orientações para as eleições municipais deste ano. Acompanhe a reportagem. A cada 4 anos, o brasileiro tem que optar entre centenas de candidatos qual irá representá-lo nas ações e escolhas da política pública. Não é uma tarefa fácil. Bom, em primeiro lugar, eu acho que nós, aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte, devemos estar atentos àquela carta do Dom Valmor e dos bispos auxiliares dirigida a toda a comunidade católica, que inclusive o NESP ajudou no processo de formatação. Naquela carta tem uma série de recomendações chamando a atenção para o compromisso dos candidatos com as políticas públicas, sobre o papel das pastorais e dos movimentos que devem favorecer o conhecimento dos candidatos, as suas propostas, sobre o cuidado com as notícias falsas, as fake news, a participação dos leigos na campanha eleitoral, a participação também dos bispos, dos padres, dos diáconos e, por fim, as atividades de formação política que serão coordenadas pelo NESP. O prefeito é responsável pelas principais decisões de uma cidade. Os vereadores têm a missão de auxiliar a promover o desenvolvimento coletivo e fiscalizar o que está sendo feito pelo executivo. Quanto melhor a intenção do político, mais beneficiado será o povo. É através da política que nós mudamos o mundo, né? E como um organismo da igreja, né, pautado por valores cristãos, né, os valores cristãos que são fraternidade, justiça, paz, né? Através desse referencial é que nós somos convidados a fazer política. O Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas atua junto com a Arquidiocese para ajudar os eleitores. Neste ano serão produzidos vídeos e divulgados pelas redes sociais. Um site também será criado. Nesse ano nós teremos uma campanha chamada Eleições 2020, o porquê da cidade que a gente vive, que consiste na produção de uma série de vídeos sobre as eleições, chamando os eleitores à responsabilidade com o pleito. São vídeos que serão divulgados nas redes sociais do NESP, da Arquidiocese, da PUC Minas e de parceiros. Além disso, em parceria com o Conselho Nacional do Laicado do Brasil, a Comissão Brasileira de Justiça e Paz e o Centro Nacional de Fé e Política do Helder, que é o organismo da CNBB, nós também produziremos um hot site para as eleições com muitas informações. As notícias falsas sobre candidatos têm se tornado comuns, mas são nocivas ao processo eleitoral. Encaminhá-las é irresponsabilidade e pode configurar crime. Nós estamos no momento no qual as redes sociais acabam tendo grande influência
nas opções e nas deliberações individuais dos grupos, e muitas das vezes notícias falsas que defamam candidatos, partidos, que criam inverdades, elas são muito divulgadas através de redes sociais. Então, muitas das nossas campanhas estão voltadas para chamar a atenção do eleitor, da eleitora, que não compartilhe questões, notícias, informações das eleições sem conhecer bem as fontes. Não colabore com a divulgação do ódio, da mentira, né, da perseguição, coisas dessa natureza. Né? Seja responsável no uso das redes sociais. Um trabalho como esse em tempos de fake news é fundamental, né? A gente está em ano eleitoral, então você aí, eleitor, tem sim a obrigação de procurar informações verdadeiras na hora de escolher o seu candidato, tá certo? Agora a gente vai mudar de assunto para falar sobre fé. Eu quero que você conheça a história do Nivaldo. Devoto fiel do Divino Pai Eterno, ele percorreu quase 900 quilômetros a pé para agradecer as bênçãos recebidas. Acompanhe essa história. Quando o dia estava amanhecendo, seu Nivaldo José finalmente chegou ao Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Foram 23 longos dias de caminhada, da cidade de Guapé, em Minas Gerais, até Trindade, a capital da fé em Goiás. É o 7º ano que o devoto cumpre a promessa que fez pela vida de um amigo. Ao todo, foram 870 quilômetros percorridos para se colocar aos pés do Pai. Eu vim agradecer a vida de um amigo que voltou, que estava com 10% de vida, né? Aí eu senti muito bem nessa viagem. Todo ano eu tenho vindo para agradecer. No 3º ano, a própria pessoa veio comigo, de a pé também, para agradecer que ele está vivo hoje e forte, graças a Deus. E eu continuei a vinda. Eu venho dormindo em posto de gasolina, mas o povo é muito bom. Eles acolhem a gente em alguma casa, tem lugar que a gente fica. Agora está me inteirando a 7ª caminhada que eu vim. Graças a Deus, cheguei bem. Em 7 anos, se fizermos as contas, já são mais de 5.460 quilômetros percorridos a pé pelo devoto. De mochila nas costas, com a bandeira da cidade de origem e com o terço nas mãos, em oração durante todo o trajeto, o agricultor de 58 anos diz que enfrentou os medos da estrada, o forte calor em contraste com a chuva, a solidão, o cansaço, a sede e até a fome. Tudo para renovar a fé no Pai. A gente estando com Deus em rezando, rezo 3 terços todo dia. E depois aí nós ouvimos uma musiquinha, mas esse ano eu já rezei 100 terços daqui. Mas aí já não tem nada no tropicão não, dá para vir, vem com a beleza. Estando com fé, vem embora. E se faltou resistência para os velhos sapatos, companheiros de viagem, sobraram amor e força diante de tanta devoção no Pai Eterno. A volta para casa do seu Nivaldo José só vai ser feita depois do último compromisso de fé dele, participar da Santa Missa na Matriz em Trindade. Agora sim, ele diz que está com a alma e com o coração renovados para manter o cumprimento da promessa ainda por muitos e muitos anos. Eu confio no Pai Eterno, que se Deus quiser, ano que vem eu estou aqui de novo com saúde, para me agradecer. Bendito sejas, ó Senhor, vossa mesa, no pão e vinho, o trabalho, a vida, o chão. Que exemplo de fé e força de vontade, né? Obrigado, seu Nivaldo, pelo seu exemplo. Percorrer 900 quilômetros a pé é sim uma demonstração de amor ao Divino Pai Eterno muito grande. E olha, é momento de conferir agora as notícias que são destaque pelo mundo. Acompanhe comigo. O país de Gales vai impor um bloqueio de 2 semanas a partir de sexta-feira, no qual todos, exceto os trabalhadores essenciais, devem ficar em casa para combater a segunda onda de infecções pelo coronavírus que vem tomando conta da região. O primeiro-ministro galês disse que entende que as pessoas estão cansadas das restrições, mas que a imposição de novas regras é essencial porque os leitos de terapia intensiva já estão ocupados.
E a Rússia já começou a transferir tecnologia para o laboratório União Química produzir no Brasil a vacina contra a Covid-19, conhecida como Sputnik V. A primeira entrega de vacinas para a América Latina deve ocorrer em dezembro. Segundo os russos, Moscou tem condições de fornecer ao Brasil 100 milhões de vacinas num prazo de 6 meses. Argentina, Peru e México também devem receber doses do medicamento. E o governo da Argentina informou que a barreira de 1 milhão de casos do novo coronavírus foi ultrapassada. Segundo o levantamento da agência Reuters, o país é o 5º do mundo a superar a marca. No início da pandemia, o governo argentino iniciou uma ampla quarentena, mas nas últimas semanas houve um forte aumento de casos em grandes cidades do interior do país. E os eleitores da Flórida formaram filas em suas zonas eleitorais nesta segunda, primeiro dia de votação antecipada no estado que é um dos mais importantes para a disputa presidencial dos Estados Unidos. Mais de 30 milhões de norte-americanos fizeram questão de votar antecipadamente no país. As eleições terminam no dia 3 de novembro. As pesquisas mostram que o candidato do Partido Democrata Joe Biden tem mais intenções de voto que o atual presidente Donald Trump, que concorre à reeleição. É isso aí, agora a gente vai até a Itália, porque o Papa Francisco está participando do encontro de oração pela paz no Espírito de Assis, intitulado Ninguém se salva sozinho, paz e fraternidade, promovido pela comunidade Santo Egídio. Essas imagens que vocês estão acompanhando aí são ao vivo, direto de Roma. O encontro interreligioso acontece desde 1986. Além do Papa Francisco, os líderes de várias religiões participam desse momento para rezar pelas vítimas da guerra e também da pandemia. É isso aí, momento importante. Essas imagens que vocês viram aí são ao vivo lá de Roma. Agora a gente vai para o nosso intervalo bem rapidinho e a seguir a gente vai falar com uma especialista sobre como vai ficar o FGTS dos trabalhadores que tiveram um contrato de trabalho suspenso ou a jornada reduzida. É daqui a pouco. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. E já estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia em todo o Brasil. Lembrando que você pode participar do nosso jornal. Nosso e-mail está sempre à sua disposição. É o jbn@tvpaieterno.com.br. Mande a sua sugestão de pauta, sua foto, seu vídeo. Conte pra gente o que você quer ver aqui no nosso jornal, tá bom? A gente vai falar agora sobre a suspensão do contrato de trabalho e a redução da jornada e salários por causa da pandemia. A medida foi prorrogada e vale até o dia 31 de dezembro. Com a chegada do fim do ano, os trabalhadores que entraram no programa estão com dúvidas a respeito do quanto eles vão receber no 13º salário. É sobre esse assunto que eu vou conversar agora com a advogada trabalhista Juliana Mendonça. Muito obrigado por falar com a gente. Boa tarde. Como é que vai ficar o pagamento do 13º para quem teve o contrato suspenso? Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui na TV falando sobre esse assunto que gera ansiedade, muita preocupação para muitos trabalhadores, né? O que a lei do 13º fala? Para você ter direito à proporcionalidade do 13º, ou seja, a cada mês trabalhado, você adquire 1/12 de 13º. Até que chega ao final do ano, você tem o 13º integral, que é o valor de uma remuneração do empregado. Porém, nesse caso da suspensão, o trabalhador ele não trabalhou, ele recebeu apenas um benefício do governo, que é o benefício da manutenção do emprego, de modo que tem entendimentos, né, o entendimento majoritário é que não seria devido o tempo de pagamento de 13º por esse período que o contrato ficou suspenso. Então, se o trabalhador ele teve o contrato suspenso de
de abril até dezembro, ele teria direito a apenas 3/12 de 13º, por exemplo. No caso do INSS e do FGTS, teve mudança também? Como que fica? A mesma coisa. Quando o contrato fica suspenso, significa que o empregado nem trabalhou e nem recebeu. Não trabalhou e nem recebeu. Então, o FGTS e o INSS, ele é pago na proporção do recebimento daquele empregado. Por exemplo, o FGTS é 8% do que o empregado recebe. Fica depositado na conta vinculada. Nesse caso, que o trabalhador ele não trabalhou, não teve nenhum recebimento por parte da empresa, se ele quiser contar como tempo de aposentadoria, por exemplo, como tempo de contribuição para o INSS, ele deverá fazer de forma facultativa. Como é que fica a situação das empresas? Elas ainda podem aderir esse programa até o dia 31 de dezembro ou esse prazo ele se estende só para quem já está nesse programa? Pode aderir, mas o prazo máximo é até 31 de dezembro, tá? Até esse mês de outubro, tinha o decreto que estava valendo da prorrogação, né, da suspensão do contrato de trabalho ou redução da carga horária. Porém, veio a nova medida, né, que trouxe uma majoração desse benefício por mais 60 dias. Caso os empregados e as empresas concordem na prorrogação, elas deverão comunicar, né, para que haja essa prorrogação por mais 60 dias, indo até o máximo de 31 de dezembro de 2020, que é o prazo considerado de calamidade que nós estamos vivendo. Tem que existir um acordo entre as duas partes, entre o trabalhador e a empresa, ou a empresa ela pode obrigar o trabalhador a se submeter a esse programa? Ele pode ser demitido por isso, por não aceitar, por exemplo? A demissão que ele pode ter é uma demissão sem justa causa, tá? Porque a demissão sem justa causa, o empregador ele não precisa motivar, não precisa justificar o motivo da demissão. Então, em qualquer momento, desde que o empregado não tenha estabilidade, ele pode ser dispensado. Porém, dá, por exemplo, uma justa causa, caso o empregado não queira aderir, isso não pode. Tem sim que concordar, tanto o empregado quanto o empregador, para que seja tomada essas medidas. Então, de certa forma, o trabalhador ele é obrigado a aceitar se a empresa quiser, né? Não, o trabalhador não é obrigado, ele tem que concordar. Se a empresa quiser fazer e ele tiver interesse, ok, porque a gente pensa que tem, de certa forma, um prejuízo, porque ele vai receber o mesmo percentual que ele receberia se ele recebesse o seguro-desemprego. O valor máximo do benefício é de R$ 1.813. Então, se ele recebe, por exemplo, mais R$ 3.000, para ele já vai estar tendo uma redução no ganho. Então, ele tem que concordar. Essa redução ela pode acontecer em graus, né? Quais são as porcentagens do salário aí que o trabalhador pode deixar de receber e como funciona essa compensação por parte do governo? Essa redução que eu acho que você está falando, é a redução da jornada e a consequente redução salarial. Ela pode ocorrer de 25%, 50% ou 70%. Por exemplo, se a empresa resolveu reduzir 50% da jornada de trabalho daquele trabalhador, ou seja, ele fazia jornada de 44 horas semanais, ele vai passar a fazer apenas 22 horas semanais. A empresa vai ter que pagar metade do salário que ele recebia e o benefício do governo vai pagar metade do que ele teria de direito se ele fosse dispensado e estivesse recebendo o seguro-desemprego. Entendi. Muito obrigado pelas suas informações. Com certeza conseguimos esclarecer algumas das dúvidas das pessoas que estão nos assistindo. Obrigado, viu, Juliana Mendonça, advogada trabalhista. Obrigado pelo seu tempo, por falar com a gente aqui. Agradecida. A gente agora vai falar sobre um outro assunto que também é muito sério. Um estudo feito pela Universidade Federal de Minas Gerais monitorou por 5 anos os casos de violência doméstica em Belo Horizonte. A conclusão da pesquisa traz um alerta. Quanto mais os casos se repetem, menor é o intervalo de tempo para que as vítimas voltem a sofrer agressões. Acompanhe a reportagem.
O estudo foi realizado por pesquisadores do Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da UFMG e monitorou os registros de violência doméstica em Belo Horizonte, com base em dados das polícias civil e militar de 2013 a 2018. Nós observamos que praticamente 50% dos autores e vítimas eles se repetem nas ocorrências de violência doméstica, nas denúncias. Então isso já é um número elevado, já demonstrando de uma certa maneira que não existe uma aleatoriedade na incidência da violência doméstica aqui na cidade de Belo Horizonte. Esse é o primeiro achado. E o segundo achado também muito importante é que a partir das análises dessas pessoas que repetem na base das vítimas, a gente observa que na medida em que a vítima se repete, vai se repetindo cada vez mais, o tempo entre uma agressão e outra diminui. De acordo com a pesquisa, as mulheres representam 95% das vítimas de violência doméstica. A violência doméstica é muito mais ampla. Às vezes as pessoas entendem somente que a violência doméstica diz respeito àquele tipo de agressão física que gera algum tipo de lesão, mas não necessariamente. Violência doméstica implica em agressões psicológicas, ameaças psicológicas, ameaças utilizando o celular e outros mecanismos, e também a violência física. Os dados do estudo indicam que entre a primeira ocorrência de agressão e a segunda, o intervalo médio é de 361 dias, praticamente um ano. Da segunda para a terceira, o tempo cai para 258 dias. A quarta agressão demora 222 dias para ocorrer. Depois, o intervalo é de 201 dias até a quinta agressão. Da quinta para a sexta, são 167 dias. Da sexta em diante, 138, ou seja, menos de 5 meses. No total, foram identificados mais de 244 mil envolvidos nas ocorrências ao longo dos 5 anos, sendo quase 129 mil vítimas. Dessas, cerca de 64 mil aparecem 2 vezes ou mais nos registros. Já no caso dos autores, cerca de 49 mil se repetem, num total de 99 mil. A violência doméstica ela não acontece de uma hora para outra, ela faz parte de um processo de agressividade, de violências que vão pautando aquele tipo de relação até o momento em que a vítima não suporta mais e faz a denúncia. Temos destacado a importância de se denunciar. Num primeiro momento em que a vítima experiencia uma situação de violência doméstica, ela precisa fazer a denúncia, porque ao fazer a denúncia, todos os órgãos do sistema de justiça vão atuar no sentido de prevenir uma nova ocorrência, de, se for o caso, afastar o agressor daquela vítima e, no limite, prevenir que a vítima venha, inclusive, a se tornar uma vítima de feminicídio, o que é muito grave e que certamente a não denúncia pode ocasionar esse tipo de situação ou de contexto mais violento daquela relação. Agora a gente vai conhecer o movimento católico que tem como objetivo a santificação pessoal e a evangelização das famílias. Acompanhe a reportagem. A Rede Mundial de Oração do Papa, mais conhecida como Apostolado da Oração, é um movimento religioso a serviço dos desafios da humanidade e da missão da Igreja, com foco nas intenções mensais de oração do Santo Padre. A finalidade é a santificação pessoal e a evangelização das famílias, com especial devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Então, o Apostolado da Oração é um serviço eclesial aprovado pelo Papa, que consiste basicamente que o membro cumpra ou pratique 3 atividades diárias, que é o seu oferecimento do dia. Então, todos os dias pela manhã, ele oferece a sua vida pela missão da igreja. À noite, antes de dormir, ele faz então uma revisão do dia, percebe os atos que praticou durante o dia, o que precisa melhorar, o que ele deve se arrepender, o que foi bom. E também, durante o dia, ele reza pela intenção que o Santo Padre nos oferece a cada mês. E, além disso, tem uma quarta atitude que o Papa Leão XIII nos deu, que é propagar a espiritualidade e a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Podem participar homens e mulheres, dispostos a se doarem a Deus, pelo conhecimento da palavra,
pela oração, pelo oferecimento diário e pela fidelidade à igreja. É importante até a gente esclarecer isso, que a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus não é exclusiva do apostolado da oração. Inclusive, ela nasce antes do surgimento do apostolado. Então, qualquer pessoa pode praticar esta devoção. Mas se ela tem o desejo, né, de participar como membro ativo de um grupo do apostolado, é só entrar em contato, então, na própria igreja, com o seu pároco, ou com alguma das pessoas que participam do grupo. A partir daí, ela começa a participar, então, mais ativamente. O Fábio entrou para o movimento ainda adolescente e hoje é membro do Diretório Nacional do Apostolado. Para ele, a simplicidade das pessoas é o que mais chama a atenção. Isso porque o foco é o amor e a reparação ao Sagrado Coração de Jesus. A espiritualidade ao coração nos faz viver melhor os desafios que nós enfrentamos no dia a dia como igreja. E essa oração pela missão da igreja é um caminho que nós percorremos, até na verdade, agora a Rede Mundial de Oração do Papa lançou um documento da recriação do apostolado da oração que se chama Caminho do Coração. É um itinerário espiritual que nós vivemos e nos ajuda a viver a nossa vida como batizados, né, como cristãos, e também como verdadeiros adoradores do Sagrado Coração. O apostolado da oração foi criado por um sacerdote jesuíta francês e existe há 176 anos, incendiando corações de pessoas dispostas a rezar e oferecer suas vidas a serviço de Deus e da Igreja. A pequena e isolada experiência foi se espalhando e hoje cerca de 35 milhões de fiéis em todos os cantos da terra participam desse movimento. No Brasil, o que diferencia o grupo é a fitinha vermelha, que faz memória ao sangue do coração de Jesus. Isso aí, que trabalho especial, né? Muito obrigado pela sua audiência de hoje. O JBN vai ficando por aqui. Lembrando que amanhã eu tô de volta. É claro que eu conto com a sua companhia. Até lá!